Neste vídeo, vou falar para você sobre um carro que era superior aos seus concorrentes em todos os aspectos e mesmo assim fez a Audi perder 1,3 bilhão de euros. O Mercedes Classe A era feio, tinha menos espaço, era mal construído e mesmo assim eles venderam 6 vezes mais. Para mim, esse carro é a prova de que os seres humanos são completos idiotas. Deixe-me contar um pouco mais sobre por que isso era tão especial e mesmo assim fracassou de forma tão espetacular. Para seu primeiro carro pequeno, a Audi decidiu fazer uma revolução sem copiar o que já existia. Eles miraram em um carro que seria menor do que a maioria dos subcompactos, mas ao mesmo tempo mais espaçoso, mais eficiente e ainda assim construído com a mesma qualidade dos Audis maiores. Para o chassi, eles escolheram usar a estrutura espacial de alumínio que a Audi estreou pela primeira vez em 93 no A8. Eles conseguiram deixá-lo bem leve, com apenas 900 quilos. Também ajuda a combater a corrosão. E ainda assim, a qualidade e os comandos estavam no mesmo nível dos outros Audis. Então, diferente do Mercedes Classe A, que usava materiais internos vindos de um ferro velho, este aqui era praticamente igual ao que você encontraria em um Audi A4. Mesma qualidade de materiais e mesmos controles. Por fora, ele era mais curto que um Fiesta, o que tornava muito fácil de estacionar. E ainda assim, cabiam 4 adultos com conforto. Por dentro, era mais espaçoso do que o próprio Audi A3, que é maior. E tinha mais espaço traseiro do que o Mercedes Classe A, que tem aquele visual arredondado. Eles eram muito aerodinâmicos, com um coeficiente de arrasto entre 0,25 e 0,28, enquanto os subcompactos normais da época mal conseguiam chegar na casa do 0,35. Havia uma variedade de A2 com diferentes motores, tanto a gasolina quanto a diesel, mas este aqui, o 1.2 TDI, é o lendário carro de 100 milhas por galão. Deixe-me mostrar o que há de tão inteligente neles. O capô é bem diferente, porque não abre como um capô normal. Na verdade, há 2 fechos aqui. E você precisa empurrá-lo um pouco para a frente e toda a peça sai. Agora, há um motivo muito bom para isso. Isso significa que eles não precisam usar dobradiças, economizando também o peso delas. Também significa que, como o capô só está apoiado em uma plataforma, pode ser mais leve, sem reforços ou similares. Mas você pode perguntar, e se só precisar completar o líquido do limpador ou o óleo? Bem, eles pensaram nisso, porque essa pequena tampa se abre onde normalmente você teria uma alavanca convencional para abrir o capô por dentro. Uma vez lá, há uma bandejinha aqui para o líquido do limpador de para-brisa. Isto é para completar o óleo e essa é a vareta para verificar o nível. Os carros padrão, com a construção toda em alumínio, a ótima aerodinâmica, já eram bastante inteligentes. Então, o diesel 1.4 normal podia facilmente fazer 75 milhas por galão. Mas este aqui, também conhecido como o carro de 3 litros, foi muito além disso. Então ele tinha vidros mais finos para ficar mais leve, rodas de magnésio, bancos internos mais leves, o motor 1.2, que eu acho que pesa só uns 100 quilos. Ele é rebaixado com suspensão de alumínio aliviada, um aerofólio diferente e até mesmo os paralamas vêm muito mais para dentro para melhorar a aerodinâmica. Apesar de tudo isso, eles só conseguiram produzir 176 mil em comparação com quase 1 milhão do horrível Mercedes Classe A. Bem, talvez então ele simplesmente não seja muito bom de dirigir. Então, antes de tudo, para passar as marchas, eu vou fazer isso com este 1.2. Queremos toda a potência de 61 cavalos. Para isso, você precisa apertar o botão Eco. Normalmente, acredito que esse motor 3 cilindros turbo diesel rode com cerca de 50 cavalos. Mas assim, ele vai ter toda a força e aparentemente isso faz diferença. Então eu apertei o botão Eco, mas não vejo nada na tela.
Bom, de qualquer forma, vamos assumir que está tudo certo. Pé no fundo. Sabe de uma coisa? Não é tão lento quanto parece com 60 cavalos. Afinal, são apenas 900 quilos, o que ajuda bastante. Agora, de fábrica, esses carros 1.2 vinham com esse tipo de câmbio robotizado, Ticktonic, que tem 5 marchas. Agora, as trocas de marcha em si são bem ruins. Quero dizer, você pisa no acelerador também. Há um atraso tão grande entre ele reduzir a marcha e transferir a potência de volta para as rodas. E da mesma forma, quando ele troca de marcha, quase parece que há um segundo de atraso entre uma troca e outra. Mas o motor em si é realmente bastante agradável e disposto. Em baixas velocidades, desculpe, não tão baixas assim. Quando você liga e está só manobrando, ele faz um barulho bem metálico e áspero. Mas quando você dirige normalmente, ele tem um ronco bem agradável, ali pelos 3.000 a 4.000 giros. Ele fala bastante, o problema é o câmbio, que atrapalha e é outro ponto fraco do carro. Vamos falar sobre isso um pouco mais tarde. O interior, pelos padrões modernos, parece um pouco básico, mas você tem que comparar com o que existia na época. O equipamento de série era fraco nesse carro, mas Erling, o dono, fez algumas melhorias. Os donos desses 1.2 são sempre entusiastas. E ele trocou por um volante multifuncional, um pouco mais moderno, o que melhora um pouco o ambiente. Mas eu gosto desse aspecto utilitário dele. Eles simplesmente não vinham com muito equipamento de série, mas o que tem é sólido, é bem montado. Como é comum nos produtos VW dessa época, tudo é ergonomicamente pensado. Você fica realmente confortável nesses carros. Agora, este A2 em particular, você vai notar, tem sinais evidentes de desgaste, faltam algumas pecinhas ali na lateral, tem algumas manchas, mas aí você olha para baixo e vê que ele tem 215 mil milhas rodadas, o que é absolutamente impressionante. Erling me disse que o objetivo dele é chegar a pelo menos 500 mil com ele. Uma das coisas que acho mais bizarra, e acho que isso se deve ao câmbio, é que quando você pisa no acelerador, ele quase desacelera no começo. Acho que o que acontece é que ele tira a força do motor para tentar reduzir a marcha no câmbio. Então, quase parece que o carro perde velocidade por uma fração de segundo antes do motor entrar em ação e empurrar. Isso é algo que realmente não gosto. Não é só uma hesitação. Na verdade, parece que o carro está desacelerando. A experiência de dirigir é mais divertida do que você imagina. A direção é rápida, leve, direta, é bastante precisa. De novo, porém, quando você pisa fundo, ele simplesmente hesita demais. Mas andando pela estrada é agradável. Eu acho a suspensão um pouco dura, mas o Erling me disse que agora está rodando com pneus de inverno mesmo, e isso tira um pouco da sensação e bastante da aderência. Então, embora eu tenha reclamado um pouco da suspensão, você tem que saber que aparentemente ela é melhor, né? Com pneus diferentes, mas também nas versões normais de produção, porque essa aqui foi rebaixada para melhorar a aerodinâmica. Tem 0,25, o que é muito impressionante. Mas isso significa que tem menos curso de suspensão e você sente isso nos buracos maiores. Dá para sentir batendo nos batentes. Vamos subir as marchas de novo e depois vou tentar forçar nas curvas mais fechadas para ver como ele reage. Beleza, pé no fundo desde parado. Essas trocas de marcha são simplesmente cômicas. É o câmbio mais lento que já usei na vida.
O motor é realmente bem agradável, mas esse câmbio é horrível. Acho que você tem que avançar suavemente ou talvez tentar segurar as marchas se quiser que ele ande. Mas enfim, vamos jogar ele aí. Tem um pouco de subesterço. Olha essa caixa de câmbio. Eu odeio isso. Para quem achava que seria ruim de dirigir, lamento decepcionar. É muito divertido e dá para aproveitar bastante na estrada. Acho que o lado negativo disso é que a suspensão tem muito pouco curso, então em buracos maiores dá para sentir que ela bate no fundo. Mas é muito divertido. Isso realmente me faz pensar o quão bom ele seria com um jogo de pneus para o ano todo, em vez desses de inverno. E se você tivesse o câmbio manual, então digamos um 1,4 mais uns 10 cavalos de potência e câmbio manual, isso aqui seria realmente sensacional. Quero dizer, já é ótimo do jeito que está. Tem boa reputação por confiabilidade e os custos de uso em geral são baixos. O consumo de combustível é impressionante. Então, os 75 mpg nos carros normais, os 1.4 a diesel são realmente fáceis de alcançar. E nesses, você pode chegar perto de 100 milhas por galão. A única fraqueza deste carro em termos de confiabilidade é, novamente, a caixa de câmbio. Elas dão trabalho, costumam dar muito problema, mas fora isso são bem boas. Claro, ferrugem não é um problema, então isso é outro ponto positivo. Agora, nenhum outro subcompacto moderno é como este. Acho que nenhum deles se destaca por ter dimensões externas pequenas, mas um espaço interno enorme, ser bem construído e também eficiente. É notável que muitos subcompactos aumentaram em altura. Então, pelo formato disso, você pode pensar que isso teve algum impacto, mas absolutamente não teve. O motivo pelo qual todos eles cresceram em altura é porque agora queremos carros que sejam fisicamente mais altos em relação ao solo, ou seja, coisas do tipo SUV e crossovers. Então, ironicamente, embora este fosse um carro que deveria ter remodelado o futuro do transporte, não foi este que teve um grande impacto, mas sim outro carro que eu abomino. Então, o Nissan Juke, que saiu mais ou menos na mesma época ou um pouco depois, não era nada mais do que uma plataforma elevada, e mesmo assim teve um enorme efeito no futuro dos carros. Por que isso aqui, que tinha tanto a seu favor, falhou tão espetacularmente em impactar o que dirigimos hoje? Agora, existem dois, talvez três principais problemas que o A2 enfrentou. Acho que o primeiro é que o chassi de alumínio é uma grande vantagem, mas também é um problema. Quando se trata de reparos, por exemplo, é muito mais caro consertar isso se você tiver uma batida grande do que seria em sua versão de aço. Isso também significa que é mais provável que você acabe dando perda total no carro. Novamente, devido ao chassi, esses carros eram muito caros quando novos. Ao mesmo tempo, BMW tinha a Série 1 e o Compact, que não eram muito mais caros, mas passavam uma sensação maior de prestígio. Eu suponho porque acho que se você é engenheiro ou se aprecia carros diferentes, então você vai adorar o A2, como eu adoro. Apesar de gostar de carros esportivos e similares, valorizo mesmo a engenharia envolvida. Mas se o que você quer é um carro menor, que pareça um carro maior e tenha o prestígio associado à marca, esse aqui falhou um pouco. O visual é fofo, mas você não necessariamente quer algo fofo em um carro como esse. E aí, claro, para piorar tudo, como ele era tão focado em eficiência, não existiam versões de imagem. Na verdade, o carro de 100 milhas por galão, era a versão de imagem de certa forma. Enquanto os pequenos BMWs tinham opções de motores maiores que ajudavam a elevar a sensação de toda a linha. Mas há um lado positivo. Agora você pode comprar um desses carros muito especiais por pouco dinheiro. Então, a faixa de preço para as diferentes opções começa em cerca de 1.500 libras e vai até 4.000 por um carro razoavelmente decente.
Modelos 1.2 nunca foram vendidos no Reino Unido. E se você olhar os classificados agora, eles são principalmente compostos por 1.4, a gasolina, que são 4 cilindros, ou pelo 1.4 de 3 cilindros que tem, acho que talvez 75 cavalos em vez de 61. Para ser sincero, isso não parece lento. Potência não é o problema, mas um câmbio diferente ajudaria. Enfim, esses estão lá. Há alguns importados da Europa e às vezes surgem alguns. 1.2. Se quiser um carro mais especializado, terá que procurar mais. Acho que talvez eles também possam ser um pouco mais caros. Bem, se você acabar conseguindo um, o ótimo é que existe um clube de proprietários excelente chamado A2OC. E eles são, sabe, um pessoal amigável que te dá muito apoio, informações e tudo mais sobre os carros. O link está logo ali. O consumo de combustível que esse carro consegue alcançar realmente levanta uma questão. Se você olhar para um Ford Mach-E em termos de quilowatt-hora, que é a eficiência para carros elétricos, ele chega a cerca de 102 mpg equivalente. Os Teslas se saem melhor. Acho que alguns deles, não o X, mas o Model 3, por exemplo, fazem o equivalente a 130 mpg. Mas 25 anos antes, esse carro pequeno com motor a combustão conseguia fazer 100 milhas por galão. Agora eu só fico pensando, 25 anos depois, se a Audi tentasse de novo fazer um carro como esse, será que eles conseguiriam fazer algo ainda mais eficiente, talvez até mais do que um carro elétrico? Reflitam sobre isso para encerrarmos. Obrigado ao Airlink por trazer o carro e a todos por assistirem.